mas eu tô de mal com você. Bom dia a todas, bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Podem me responder, pessoal. Tudo bem. Tá tudo tranquilo? O áudio tá bom? Ótimo. Então, vamos lá. Com 11 minutos de atraso, que é um tempinho para que a gente possa se organizar, escutar uma música, a gente começa, então, o nosso evento em comemoração ao Dia das Museólogas e dos Museólogos, dia 18 de dezembro. É o dia da regulamentação da nossa profissão e que evidencia a importância desses profissionais, dessas profissionais na gestão da memória e do patrimônio, não só dentro das instituições dos museus, das instituições museológicas, mas em qualquer instituição que lide, né, com as memórias, com o patrimônio, com os nossos testemunhos que são patrimonializados e musealizados. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente o convite que foi aceito pelo Matheus Cruz, museólogo, amigo e colega lá da Federal de Pelotas. Muito obrigada, Matheus, por ter aceito esse convite. Agradeço também toda a comissão do museu por estar aqui sempre com a gente, né? Enfim, todos nós, organizando esses eventos, fazendo o possível para que eles aconteçam. E gostaria de dar, então, alguns avisos. O primeiro deles é que essa conversa, essa palestra está sendo gravada, e logo após isso a gente vai colocar no nosso canal do YouTube. Então, né, continuando aqui, vocês dão a autorização de vocês para essa, né, vocês dão um consentimento de que a gente possa inserir na nossa plataforma no YouTube essa nossa conversa. E, enfim, vamos dar continuidade ao evento. Antes estava tocando uma playlist que eu coloquei um QR Code que vocês podem acessar, depois a gente vai divulgar essa playlist também. Ela chama Negras e Negros na Música Popular Brasileira, a gente vai divulgar nas nossas redes sociais essa playlist, uma playlist feita com muito carinho, em 4 mãos, eu e o Matheus a gente se organizou. Se vocês quiserem, tiverem outras dicas de músicas, por favor, nos enviem, é uma playlist colaborativa. Então, eu vou chamar para dar início a essa fala, a Maíra, idealizadora e coordenadora do Museu das Memórias Impossíveis, que organiza, então, esse evento. Maíra? Bom dia, pessoal. Bom dia. Eu quero agradecer muito ao Matheus por estar aqui hoje com a gente, agradecer a disponibilidade incrível, incansável de diálogo que ele tem. Ele já esteve com a gente no nosso cartel Memória. Estamos todos aqui para ouvi-lo, mas antes gostaria de fazer uma breve introdução do porquê o Museu das Memórias Impossíveis convidou o Matheus para estar aqui hoje com a gente e o porquê pensamos que temos o dever ético de mantermos uma prática antirracista constante no nosso museu e não falar disso somente no mês da consciência negra. Vou ler para vocês o que eu escrevi. Nós, brancos, somos filhos de genocidas, de etnocidas, de estupradores, de assassinos, de torturadores. Nossos antepassados escravizaram humanos, os violentaram, os usaram, os desalmaram. Precisamos lembrar disso, mas mais do que lembrar, é preciso fazer memória. Precisamos nos responsabilizar pelos crimes dos nossos antepassados. Como branca, tenho um dever ético de não me esconder na passagem do tempo. Não vale dizer que naquele tempo era normal, que escravizar fazia parte. Nós brancos temos que nos responsabilizar pelos feitos do passado. Aqui cabe fazer uma distinção entre culpa e responsabilidade, tal como Hannah Arendt colocou no seu texto Responsabilidade Coletiva. A autora nos diz que a culpa é sempre individual, e diz respeito ao crime que uma determinada pessoa cometeu. Segundo ela, para avaliarmos a culpa desse crime, ele deve ser avaliado passo a passo. Por exemplo, o que cada nazista fez, qual o grau de culpa que cada indivíduo tem. Não são culpas todas iguais. Quando a gente pensa no Ivan o Terrível, não é o mesmo que o Eichmann ou que o Mengele. Ou na ditadura militar, o Ustra não é o mesmo que o militar que torturava com medo de ser torturado.
O branco que torturava e estuprava não era o mesmo que escravizava a mão de obra. Com isso, não estou tentando diminuir os malfeitos de ninguém, pelo contrário. Segundo Arendt, dizer que todos os alemães são culpados é tirar a culpa dos malfeitores. E segue dizendo que todos os alemães são responsáveis, não culpados. Na responsabilidade coletiva, Hannah Arendt diz assim: devo ser considerado responsável por algo que não fiz. E a razão para minha responsabilidade deve ser o fato de eu pertencer a um grupo, um coletivo. O que nenhum ato voluntário meu pode dissolver, isso é, o meu pertencer ao grupo é completamente diferente de uma parceria de negócios que posso dissolver quando quiser. Esse tipo de responsabilidade, na minha opinião, é sempre política, quer apareça na forma mais antiga em que toda uma comunidade assume a responsabilidade por qualquer ato de qualquer de seus membros, quer no caso de uma comunidade ser considerada responsável pelo que foi feito em seu nome. Todo governo assume a responsabilidade pelos atos e malfeitorias de seus predecessores, e toda nação pelos atos e malfeitorias do passado. Nesse sentido, somos sempre considerados responsáveis pelos pecados de nossos pais, assim como colhemos as recompensas de seus méritos. Mas não somos, é claro, culpados de suas malfeitorias, nem moral, nem legalmente. Nem podemos atribuir os seus atos aos nossos méritos. E a autora segue dizendo que a única forma de não termos a responsabilidade coletiva seria abandonar a comunidade. No entanto, como não é possível viver fora de uma comunidade, entraríamos em outra e estaríamos sempre respondendo por outras questões da nova comunidade. Assim como os alemães são responsáveis pelos crimes nazistas, nós, brasileiros brancos, somos responsáveis pelos crimes perpetrados pelos nossos antepassados. Se recebemos privilégios, facilidades na vida que vieram desses crimes não julgados, também temos que arcar com as responsabilidades desses crimes para podermos avançar enquanto sociedade. Avançar no sentido de não mais repetirmos tais atrocidades e tentarmos reparar o irreparável. Que o dia de hoje seja somente um dia entre muitos dessa parceria entre um museu majoritariamente branco com o discurso negro, que vem questionar a forma como os discursos dominantes vêm se constituindo. Obrigada, Matheus, por estar aqui. Obrigada, Maíra. Então, dando continuidade, depois dessa fala intensa, que evidencia, então, o comprometimento do Museu das Memórias Impossíveis com a pauta dos museus antirracistas, eu apresento o Matheus, o nosso palestrante. Matheus é museólogo, mestre em Memória Social e Patrimônio Cultural e atualmente doutorando em Sociologia pela URGS. Ele atua nos Museus do Doce e no Museu Carlos Ritter, ambos da UFPEL. É assistente na coordenação de processos participativos da ProPlan da UFPEL. O Matheus pesquisa esse tema e hoje vai nos falar, então, sobre a presença do negro nos museus do Rio Grande do Sul. Novamente, obrigada, Matheus. Eu vou, antes de passar a palavra para ti, mostrar o nosso vídeo de apresentação do museu e logo depois, fica à vontade. Tá bom, Matheus? Obrigada. Só um momento, espero que dessa vez dê tudo certo para que a gente possa compartilhar uma apresentação do Museu das Memórias Impossíveis. Ademir passou a vida dobrando papéis, jornais velhos ou novos, folhas de caderno, folhas de revista. Ademir nunca escolheu Márcia, foi Márcia quem escolheu. Acolheu Ademir. Ademir não escolhia, não abria portas. Sapatos, malas, copos, talheres, próteses, cabelos, roupas, óculos, anéis. São vestígios de memórias que vão carregar, ao longo de toda a história, marcas de vidas forçadas a superar seu apagamento. Os testemunhos se fazem presentes por meio dos objetos. Meu nome é Jaqueline, eu tenho 14 anos, mas eu
eu comecei a andar na rua com 7 anos. Eu tenho 14 anos agora e eu tenho medo de morrer. Eu acho que testemunhar é um exercício, a gente vai aprendendo também a fazer. Eu sofri na minha família uma experiência, vamos dizer, das mais comuns, eu sempre digo assim, das mais comuns dentro da ditadura. Eu só posso dizer que inicia por a gente não ter noção da importância daquilo que a gente viveu. O reconhecimento, começar a experimentar o reconhecimento de que isso era algo importante para todos, não só para mim, não só para minha família, não só para o grupo que me conhecia, que gostava de mim, né, os amigos, mas que isso tinha um valor histórico. Por que alguns podem ser desalojados de seus lares para dar seu lugar a outros? O que isso diz da cidade que habitamos? O que isso diz de nós, de nossa cultura e da relação que estabelecemos com os outros? Imagine que um dia alguém chega na sua casa e diz: "Você não pode mais morar aqui." Mas você não quer sair. Você não tem escolha. É o que também dizem. A sua ilha vale 23 mil. Meu marido achou que ele estava falando das plantas. Aí disse, mas só isso? Ele disse, das plantas só valeu isso? Ele disse, não, não é das plantas. É da ilha, os seus direitos são esses. Então meu marido teve aquele impacto, levantou de uma vez. Quando ele levantou, ele não deu mais conta de falar. Ele não deu mais conta de sentar sozinho, as pernas dele pifou. Aí fui para Belém, chegou lá, o doutor falou que ele teve foi um surto psicótico, por conta da negociação que foi 23 mil. A gente esperava que ele indenizasse e realocasse, que não era prometido. Ou então oferecesse a carta de crédito. Isso eles não fizeram. O governo federal construiu uma barragem no estado do Pará, em um dos rios mais importantes da Amazônia, o Xingu. Os habitantes da região foram transformados em obstáculos ao progresso. Suas casas e seus pertences passaram a ser chamados de resíduos. O Museu das Memórias Impossíveis do Instituto Apoa busca inscrever narrativas e acolhe as produções de sujeitos cujos lugares discursivos estão fragilizados nos laços sociais, que estão na ordem do indizível, do impensável, do inconsciente e do impossível. Obrigada por terem visto o nosso vídeo e agora passo a palavra para o Matheus. Obrigado, Priscila. Bom, deixa eu respirar um pouco, porque foi bem impactante. É um prazer a gente estar aqui, é um prazer ser convidado a fazer essa fala, principalmente depois de ver o que eu acabei de assistir, depois de ouvir o que a Maíra nos trouxe. Assim. Então, eu acho que isso, de certa forma, duplica pelo menos a minha responsabilidade no que eu vou tentar dividir aqui com vocês. Eu achei muito interessante, enquanto assisti o vídeo,
o quão, a partir do meu olhar de museólogo, de formação e tudo mais, o quanto às vezes parece distante esse museu institucional que eu vou falar aqui agora, e essas memórias vividas e dinâmicas que funcionam de certa forma e que falam sobre as pessoas e tudo mais. Vocês vão entender do que eu tô falando na medida em que eu vou tentar desenvolver essa ideia que eu trouxe para conversar com vocês. Eu vou dividir a minha tela aqui com vocês para vocês verem um pouco dessas, enfim, para que eu possa construir um percurso com vocês. A minha ideia basicamente é essa. Eu vou construir um percurso eu vou propor uma reflexão que claramente, mas que ela pode ser questionada, ela é questionável de certa forma, e eu acho importante, inclusive, que ela seja questionada. Então, acho que desde já eu vou deixar claro que eu posso ser interrompido, que perguntas podem acontecer. Eu espero de verdade que ninguém se sinta constrangido de me fazer perguntas, enfim, se nós tivermos um momento para pergunta ou durante a minha apresentação, isso para mim é indiferente, mas eu acho interessante a gente propor um diálogo, porque eu acho que uma das frentes dessa luta antirracista que a gente tanto fala é o diálogo. Existem outras frentes e eu não estou aqui para discutir elas de jeito algum, compreendo a legitimidade de todas elas, inclusive, porque a gente ouve dizer muito, assim, imagino que muitos devem ter ouvido que hoje tudo é racismo. A gente costuma ouvir esse tipo de fala dentro desses contextos assim muito rápidos ou de muito pouco espaço, assim, nesse afã que a gente desenvolveu na sociedade atual de tentar achar respostas muito simples para problemas muito complexos. A gente se dispôs a ouvir e emitir, de certa forma, essas respostas muito rápidas, assim. E eu acho que elas não são eficientes. Então, o que eu vou tentar desenvolver aqui com vocês é de certa forma, complexo, ou não também, mas ele tem uma lógica de desencadeamento, assim, de ideias, e está aberto para todo tipo de questionamento. Eu acho que a gente só vai construir uma sociedade mais justa a partir do momento que a gente tiver compreensão dos meandros desse universo que gera fenômenos, entre aspas, como esses da desapropriação que a gente acabou de ver no vídeo, que, como muito inteligentemente as meninas colocaram, que a casa da gente se torna um obstáculo, e um obstáculo para outros interesses. Então, acho que a partir do momento que a gente conseguir ter uma compreensão ampla de por que essas coisas acontecem, talvez a gente consiga crescer e se desenvolver enquanto sociedade. A minha apresentação aqui, vocês devem estar vendo, ela é um pouco pretensiosa, bastante pretensiosa, na verdade. Eu vou falar da representação negra nos museus gaúchos. Mas vejam, já tem um monte de gente na área, na museologia, na sociologia, certamente na história, tem várias pesquisas nessa direção, tem dentro do pensamento acadêmico, de certa forma, a gente tem um monte de gente utilizando Walter Benjamin para discutir representação, e me esqueci o nome de um outro autor que fala que o mundo é representação, e se utilizam dele para falar dessa lógica de representação dos negros nos museus. E, como eu falei, a minha lógica é pretensiosa, o meu título é pretensioso, mas ele também é provocativo. Ele pretende provocá-los, como vocês vão ver mais adiante. Eu sou, como as meninas disseram, eu sou museólogo de formação, sou formado pela Universidade Federal de Pelotas, eu atuo na Universidade Federal de Pelotas e atuo especificamente no Museu do Doce de Pelotas. Você já deve ter ouvido falar que Pelotas é a capital nacional do doce, que há uma cultura inteira na cidade que é fomentada e é construída em cima dessa lógica de Pelotas enquanto capital nacional do doce. E o museu que eu trabalho, por conta dessas relações com essa história
com a história do século XIX, de uma cidade charqueadora, muito rica e tudo mais, o Museu do Doce ele é alocado, por exemplo, num prédio do século XIX. Um prédio do século XIX que é produto desse ciclo das charqueadas no século XIX. Eu imagino que, eu não sei se todos têm ideia do que é esse ciclo, mas basicamente, durante o século XIX, utilizando de mão de obra escravizada, Pelotas construiu o que alguns historiadores chamam da primeira indústria de Pelotas. Não indústria como a gente conhece, mas eles consideram a lógica de ser no século XIX, a lógica da Revolução Industrial acontecendo na Europa, e essa indústria em Pelotas ela aconteceu em torno, por conta do local propício. A gente estava às margens de um rio que facilitava, por exemplo, o abate dos animais e dos bois, enfim, do gado, facilitava o abate e a extração de tudo que esse animal poderia oferecer. O Pampa, que é a estrutura geográfica, ela também favorecia o desenvolvimento dessa indústria, e ela funcionava basicamente na lógica de salgar a carne no século XIX, quando a gente não tinha refrigeração, e essa carne salgada, dentro de uma lógica de Brasil colonial, século XIX, colonial não, Brasil no século XIX, Império, mas eu vou chegar nessa lógica do colonial, Brasil Império e tudo mais, com mão de obra majoritariamente escravizada, que tem alguns historiadores, inclusive pelotenses, dizem que o charque em algum momento chegou em todas as cidades que tinham mão de obra escravizada. E no Brasil, a gente sabe que tinha mão de obra escravizada praticamente em todos os lugares. E essa casa ela é produto disso, ela pertenceu a sempre esqueço, conselheiro do Império, no século XIX, que o conselheiro do Império seria mais ou menos um ministro do imperador. Enfim, ele construiu essa casa em Pelotas. O Museu do Doce, atualmente, ele dispõe a gente compreende ele como tendo duas dimensões patrimoniais por conta da casa, que é esse casarão número 8, que foi tombado num conjunto desde 1977, por ser um exemplar eclético, é um exemplar destacadamente eclético e tudo mais. Então, desde 1977, ele é tombado como patrimônio do Brasil. É o nível mais alto de tombamento, o nível mais alto de reconhecimento do patrimônio, que no caso é o federal. E o Doce de Pelotas também é considerado patrimônio material. Ele está inscrito no que a gente chama do livro dos saberes do IFAM, que ele compreende essas lógicas culturais que não têm necessariamente uma materialidade para ser preservada, mas eles compreendem um saber, um fazer, uma expressão cultural. Dentro dessa lógica, por exemplo, a gente tem outras manifestações como a capoeira, o frevo, enfim, e o Doce de Pelotas ele está tombado dessa mesma forma. Não é o Doce de Pelotas em si, mas sim a cultura, a tradição doceira pelotense, que ela remonta ao século XIX. A gente tem diversas referências e fontes de o motivo pelo qual a cidade se organizou dentro dessa lógica, e a Fena Doce, enfim, outros que é repercussão desse enfim, dessa conjuntura. A Fena Doce acaba criando essa lógica de Pelotas, cidade, capital nacional do doce e tudo mais. Bom, vocês compreenderam de onde eu vim e que tipo de museu eu trabalho, que é um museu bem tradicional. Cabe um apontamento para quem não é da área, que os museus, a gente tem a nossa primeira aproximação normalmente com museus, vindo da escola, que a lógica da escola te levar para aprender história e tudo mais. Mas os museus eles têm algumas outras funções, eles foram utilizados na história para algumas outras funções, e uma delas, por exemplo, é uma construção de uma ideologia, de uma imagem sobre, por exemplo, a nação. No Brasil isso é muito comum, a gente tem alguns exemplares de museus no Brasil que falam dessa lógica, mostram a história do Brasil através desse ponto de vista. Então a gente considera que os museus eles acabam sendo sim locais de poder, eles acabam sendo... E por quê? Imagine que a gente tem uma instituição
considerando todos os parâmetros que delimitam a ideia de instituição, que pode certificar ou pode... me faltou o termo. Enfim, ela pode construir uma imagem de indivíduo, ela pode construir uma imagem de sociedade, ela pode construir uma imagem acerca de qualquer coisa, na verdade, por causa desse poder institucional e por causa desses valores que a gente dá para o patrimônio. Porque, enfim, vocês devem imaginar, assim, se focarem um pouquinho na lógica de patrimônio, a gente pensa, obviamente, no patrimônio, nos nossos patrimônios pessoais, na nossa casa, o carro e tudo mais, mas nós temos esses patrimônios sociais, de certa forma, que é aquilo que nós dividimos enquanto coletividade. Então, eu imagino que quem é de Porto Alegre deve ter os seus referenciais, e eles são os referenciais que a gente conhece muito bem, por exemplo, o Museu Júlio de Castilhos, enfim, e eu imagino que diversos outros. Mas, e os museus, eles lidam com memória e patrimônio, como eu disse para vocês, mas eu acho que a gente precisa fazer alguns apontamentos sobre como funciona essa relação com essa parcela da sociedade. E aí, então, eu vejo, esse post é desse ano, 9 de setembro, o Museu Major Novaes, é um museu de uma cidade pequena chamada Cruzeiro, no estado de São Paulo, que fez esse post. A gente estava no meio da pandemia, os museus se voltaram para atuação em redes sociais. A gente teve até um momento de efervescência, assim, onde alguns críticos, ou enfim, só fazendo uma análise crua, disseram que esse afã dos museus por produzir muito para as redes sociais acabou gerando um cansaço e tudo mais, mas enfim, isso não veio muito ao caso. Só que eles fizeram esse post, assim, tipo, você sabia que em 1835 o capitão Joaquim Ferreira da Silva, primeiro proprietário da Fazenda Boa Vista, que hoje é a sede do museu, foi cruelmente assassinado por um escravo? É um dado histórico, de certa forma, relevante, afinal de contas. Mas ele está imbuído de um discurso, e eu acho que é disso que a gente precisa pensar quando a gente pensa em museu, porque a gente vai voltar naquela ideia que eu mencionei lá no início, de que os museus, com esse poder institucional, eles podem criar imagens, eles podem criar ideias, eles criam quadros sobre a sociedade, sobre indivíduos, sobre grupos, sobre fenômenos, enfim, por causa desse poder institucional. Quando esse post foi ao ar, várias pessoas perceberam alguns problemas nele, que são aqueles problemas que eu mencionei lá no início, que vocês já devem ter ouvido, de que tudo é mimimi, enfim, que tudo é racismo. E várias pessoas perceberam e evidenciaram, por exemplo, que a construção desse discurso foi cruelmente assassinado por um escravo, o cruelmente e o assassinado, eles perpetuam uma lógica de a gente olhar para o passado através dessas lentes que a gente tem hoje e normatizar esse tipo de coisa, ou melhor, não problematizar esse tipo de coisa. Tem o dado, o indivíduo foi assassinado e a gente, enquanto sociedade civilizada, a gente não tolera assassinato, mas naquele momento a gente tolerava que um ser humano fosse escravizado. Naquele momento, a gente tolerava que riqueza fosse acumulada através da exploração do trabalho de alguém, e da exploração mais vil e contundente que a gente tem notícia na história. E esse post foi escrito em 9 de setembro de 2021. Vocês acham que é uma boa forma de olhar para o passado? Construir a narrativa de que um indivíduo em 1835, que era um capitão, essa frase ela tem vários marcadores, assim. Se a gente se dispor a fazer uma leitura dela, desses significados das palavras, a gente pode apontar alguns marcadores, assim. Mas enfim, esse foi só um exemplo e alguns questionamentos. Como eu falei para vocês, eu vou tentar construir um percurso teórico. Eu vou levantar várias questões, eu já levantei algumas e vou continuar levantando outras. E
tem algumas para mim que elas são muito importantes, assim, elas são inquietantes de certa forma. Quando eu comecei a estudar sociologia, enfim, ela começou a me instigar a forma como a sociedade se organiza e esses marcadores e estruturas, a nossa, as nossas relações individuais que acabam, as nossas predisposições individuais que acabam gerando relações e a gente cria um universo maior. Eu me deparei com essa lógica de trabalho e colonialidade e a importância do trabalho. Quando eu começo, uma noção muito básica de sociologia que a gente tem é que até o século XIX, até o século XX, na verdade, até grande parte do século XX, e hoje isso ainda é contestado por alguns, ainda está em xeque, de certa forma, mas a sociedade, ela criou uma ideia para si de que o trabalho era o motor de tudo. A sociedade, os intelectuais, a gente construiu o nosso mundo, o nosso universo, através dessa lógica do trabalho. E aí tem um sociólogo, que ele é peruano, que viveu basicamente durante quase todo o século XX, ele tem uma extensa produção, esse indivíduo que chama Aníbal Quijano, ele faleceu em 2018. Ele, se eu não me engano, ele produz desde os anos 30, que ele vem analisando as sociedades da América Latina e criando e construindo, enfim, e teorizando sobre elas e produzindo conhecimento acerca. E ele tem, para mim, uma contribuição central do trabalho dele, é que ele fala dessa lógica da colonialidade do trabalho. Ele diz que o europeu, quando chegou na América Latina, ele viu essas diversas possibilidades de exploração e percebeu também esses indivíduos diferentes. E então ele classificou esses indivíduos, porque esse autor, por exemplo, diz que até antes do século XVI, a gente não tinha nem ideia dessa lógica de raça, a gente não pensava sobre raça. Hoje, quando nós negros, tomamos a lógica de raça para reivindicar certas demandas, nós somos contrariados e as pessoas dizem, olha, a raça humana, nós somos todos da raça humana, por que você está fazendo essa diferenciação? E aí, eu acho que é interessante pensar dentro dessa lógica de o europeu chegando aqui no século XV e classificando os seres humanos como raça para fazer uma divisão do trabalho, porque basicamente a lógica era que o europeu tinha um trabalho assalariado e o não europeu ele tinha um trabalho escravizado. Quem criou essa divisão foi o europeu, o indivíduo branco. Ele que criou essa divisão e hoje a gente precisa utilizar dela. Nosso objetivo é que a gente compreenda de verdade que a lógica de somos todos da raça humana se aplique a todos nós de verdade. A Cíntia Diallo, que é uma pesquisadora da diáspora negra no Brasil, ela diz que o racismo, ele tem o que é mais perverso no racismo, de certa forma, é que ele funciona para retirar a humanidade do negro. Atualmente tem um artista, um rapper muito famoso, que chama Emicida, e ele tem uma das músicas dele, ele menciona que chegou em Angola pela primeira vez e encontrou lá, no Museu da Escravidão, e encontrou lá uma espécie de pia, e diz que a informação da pia no museu dizia que a pia tinha sido utilizada para batizar os negros, quando no século XIX, durante todo o período colonial, o período de construção da escravidão, e que o cristianismo nos fez crer que os negros não tinham alma. E a conclusão, enfim, a gente tem essa lógica popular que certamente esse rapper retirou dessa construção intelectual que ele tem acesso e que ele constrói, e basicamente a lógica é essa, como eu disse para vocês. E então a gente tem como consenso nas ciências sociais que o construto mais genuíno humano é a cultura. E ela pode ser compreendida das diversas formas que vocês compreendem cultura, que todo mundo pode compreender a cultura, que é a cultura erudita, os referenciais que a gente divide,
aquelas populações ribeirinhas que foram retiradas por conta de uma barragem, eles todos viviam ali, eles tinham conexões e eles construíram uma cultura ribeirinha. A gente fala hoje em dia ribeirinho, que a gente compreende que isso é uma construção cultural de quem vive na beira de um rio. Então, se a gente considera que o construto mais genuíno da humanidade, do ser humano, é a cultura, qual é a forma mais efetiva de desumanização? É retirar a cultura do indivíduo. Então, vocês já devem ter ouvido milhares de vezes, ou pelo menos, certamente já devem ter ouvido que a construção do racismo, a empresa da escravidão, ela funcionou muito bem por conta por conta da diversidade étnica que ocorria na África, o que ocorre até hoje. Eu já ouvi uma vez, isso eu não tenho muita certeza, mas eu já ouvi dizer que apenas dentro da África ainda hoje há mais diversidade étnica do que há no resto do mundo. Não sei se isso é verdade, mas me parece uma lógica bem interessante. Mas a gente reconhece, não sou eu que estou dizendo, a gente tem dados dizendo isso, que a construção, por exemplo, de um navio de tráfico negreiro, ele era feito em vários pontos da África para construir o distanciamento cultural entre os indivíduos. E aí você imagina, e isso diminuiria a chance de rebelião. Porque, por exemplo, você coloca 200 pessoas, se essas 200 pessoas todas falam a mesma língua, fica muito fácil coordenar um levante. Mas se essas 200 pessoas, cada 5 deles falam um dialeto diferente, eles não conseguem se comunicar e logo eles não conseguem encontrar esse elo em comum que os coloca todos dentro destes navios e os escraviza. Então, paulatinamente, a história do Brasil foi construída em cima dessa lógica, essa lógica de, primeiro, de supressão de culturas, e depois a gente construiu a famigerada lógica da brasilidade, da democracia racial, onde no Brasil todos somos iguais. E todos somos iguais, mas os indivíduos brancos, principalmente depois de Getúlio Vargas, puderam se dizer descendentes de italianos ou de alemães, e isso fazer parte das suas identidades. E eles conseguiram construir as suas árvores genealógicas e tudo mais, e os negros, os pretos, eles podem dizer que 3 gerações, 4 gerações atrás da minha família, alguém foi escravizado. Essa outra citação, que ela fala que a luta contra o racismo antinegro não é, portanto, contra o ser o outro. Essa é uma lógica muito da antropologia. Na antropologia a gente estuda a lógica do eu e do outro, e aí a antropologia, de certa forma, ela constrói as ferramentas para a gente, entre esse eu e o outro, que é o reconhecimento de que outro indivíduo é diferente de mim, mas que, através de alguns conceitos lá, que eu não me lembro exatamente o nome deles, mas, enfim, alguns conceitos da antropologia, eles oferecem a possibilidade de aproximação. Mas esse indivíduo chama Gordon Lewis, ele faz um prefácio para um livro do Frantz Fanon, que chama Pele Negra, as Máscaras Brancas, que ele diz que a luta contra o racismo é uma luta para entrar na dialética do eu e do outro, que isso tudo tem eco naquilo que eu digo desde o início para vocês, que o racismo é basicamente retirar a humanidade de quem é preto, é retirar a qualidade de humano de quem é preto. E aí, então, vamos falar de patrimônio. Vocês têm em mente isso que eu já mencionei até agora, que o racismo institucional, o racismo de indivíduo para indivíduo, um racismo que está entranhado na sociedade, ele retira a qualidade de humano de indivíduos negros, de indivíduos racializados. E a gente tem essa definição de patrimônio aqui, que ela é uma definição bem básica, é uma definição muito estudada, inclusive. A gente tem bastante, e eu não estou dizendo que ela é errada, não é isso, estou dizendo que ela nos dá algum material para a gente pensar sobre patrimônio a partir daquela lente ali que eu tentei construir com vocês até aqui. Que a construção dos patrimônios históricos e artísticos ela é feita por determinados agentes que delimitam conjuntos de bens e lhes atribuem valor.
enquanto manifestações culturais, enquanto símbolos da nação. Esses bens passam a ser merecedores de proteção, visando a sua transmissão para as gerações futuras. Eles têm como objetivo reforçar uma identidade coletiva, a educação e a formação de cidadãos. Aí eu vou voltar lá de novo, naquele prédio velho que eu trabalho, do Museu do Doce, aquela casa linda do século XIX, cheia de arte e tudo mais. Ela, enquanto materialidade, passou adiante. E o que se fala dela veio adiante também, porque, afinal de contas, a gente sabe que foi um arquiteto europeu e sua comitiva de 44, se não me engano, artesãos vieram da Europa, importados por esse indivíduo muito rico, que era um político e charqueador em Pelotas, e vieram para trabalhar e fazer toda aquela arte que tem no prédio. Ele tem até nome, assim, é José Isella, se não me engano. Ele tem um nome italiano, mas a gente abrasileirou ele, tipo Giuseppe Garibaldi, José Garibaldi. E aí, então, diante dessa desumanização, hoje em dia a gente tem visto uma discussão, inclusive dentro dos aliados, de certa forma, da esquerda politizada e tudo mais. A gente tem visto que a esquerda em algum momento passou a atacar a identidade. Ela passou a dizer que os negros, ou as mulheres, ou os LGBTQIA+, lutarem por visibilidade, por representação. A gente começou a ouvir que isso, de certa forma, nublava a luta que devia ser de classe. A gente devia compreender, todos nós que somos minorias, entre aspas, devemos compreender que o que nos une é que temos estratificação na sociedade e que esses indivíduos estão todos, esses grupos, eles são todos subalternizados, e esquecer isso e passar para um embate político de classe. Mas eu sempre, quando ouço isso, enfim, eu tenho amigos, colegas, mas sempre quando ouço isso, eu lembro das minhas referências, eu lembro do meu lugar, do indivíduo que eu sou. Eu lembro de quantas vezes eu, enquanto adolescente, ficava imaginando como seria legal ser branco, sem nenhum tipo de referência, sem nenhum tipo de leitura sobre, ou discussão, ou pensando dentro dessa lógica sociológica. Que devia ser, na minha lógica, para mim, devia ser mais legal ser branco, porque afinal de contas ia facilitar eu ter namoradas. Os meus amigos brancos tinham namoradas e eu não tinha. E eu era uma criança. E aí sempre quando eu ouço esse questionamento, eu digo assim, pô, vocês já pensaram assim? Vocês enfim, já tiveram a oportunidade de ter esse tipo de inquietação, esse tipo de horror não é esse tipo de terremoto acontecendo no indivíduo que tu é. Eu sempre, quando ouço isso, pergunto, assim, questiono de verdade esses meus amigos se eles já pensaram que eles foram educados para achar que indivíduos como eles estavam no nível mais baixo de classificação da sociedade. Muita gente ouve falar, hoje em dia tem uma discussão muito boa sobre se fala muito em palmitagem, rola na internet, essa lógica da palmitagem e tudo mais, que homens brancos, homens negros que se relacionam com mulheres brancas e tudo mais. E aí a gente ouve também, se ouvia muito quando eu era jovem, dizer, que os negros são os maiores racistas e tudo mais. E aí eu sempre questiono quando ouço isso, os caras já parou para pensar o quão é triste ser educado para não se reconhecer como bonito, porque é isso, tipo assim, o indivíduo ele é palmiteiro porque o referencial de beleza dele
Ele é outro, assim, ele não tá instruído para reconhecer beleza em pessoas parecidas com ele. Então, tipo assim, eu não, sempre quando eu ouço esse tipo de questionamento, eu falo assim, nós não somos, os negros não são mais racistas, os negros são duplamente vítimas do racismo. O indivíduo que reproduz o racismo, ele não é racista, ele é vítima do racismo, duplamente, porque ele está voltando-se contra si mesmo, apesar de quão estranha a construção dessa fase foi. Então, a disputa pela identidade, ela é importante, no meu ponto de vista. E os museus, eles são chão para esse tipo de construção. Eu disse para vocês, o meu prédio, ele é lindo, o prédio onde eu trabalho. Ele é repleto de arte, como diz essa apresentação, e essa arte, ela é nomeada, a gente tem como eu falei para vocês, o nome do arquiteto, a gente tem esses artesãos todos. Esse ladrilho hidráulico, por exemplo, ele é o mesmo do Gabinete Real de Leitura do Rio de Janeiro, que foi construído pela família real portuguesa quando chegou aqui. Esse tipo de afresco aqui na parede chama escaiola, e hoje em dia a gente não consegue mais reproduzir ele, a gente não tem técnica para reproduzir. A técnica que a gente conhece a gente não sabe mais fazer esse tipo de coisa. A gente tenta, mas não consegue. A gente não sabe como ele era feito no século XIX. Só que o meu trabalho, enfim, eu já explorei essa casa, eu trabalho nela desde 2013. Tenho 8 anos que eu trabalho nessa casa. Eu já explorei ela de todas as formas que vocês podem imaginar. Assim, minha curiosidade, ele é um casarão gigante, é uma quadra, assim, é lindo, de verdade. E eu percebi em dos meus passeios que esse casarão sofreu 2 processos de restauro. E ele tem um porão embaixo. Enquanto eu estava explorando o porão, eu percebi que algumas das vigas de madeira que sustentam o assoalho, algumas delas ainda são as originais, lá do século XIX. E se percebe a diferença delas, e aí algumas foram repostas, e as repostas elas foram cortadas dentro da lógica de que se corta madeira hoje em dia, que são com máquinas, então elas têm um corte reto. Só que outras são talhadas a machado. Você vê a marca das machadadas nelas, assim. E é muito evidente, é muito fácil de perceber isso. E aí, olhando essas marcas de machadada, um dia eu me questionei, eu disse, putz, quem é que deu essas machadadas? Certamente não foi o arquiteto José Isela. E aí, eu, obviamente, construí, de posse do conhecimento de que no século XIX o Brasil tinha um regime de escravidão, foi bem óbvio que quem construiu e deu aquelas machadadas foram mãos pretas. Isso me pareceu claro e óbvio. Mas, infelizmente, essas mãos pretas não estão inscritas em nenhum documento que diga que eles são parte dessa construção. A gente sabe através desse termo mega genérico que é a escravidão. A gente sabe que haviam escravos e que eles trabalhavam, então é o único dado que eu tenho para inferir quem que talhou a machado o alicerce dessa casa. A metáfora é muito boa, inclusive. E aí, então, dentro da minha área, teoricamente, dentro da lógica dos museus europeus e tudo mais, a gente se questiona, e os museus com isso, a gente tem uma resposta teórica para isso, assim, de como os museus podem lidar com essa construção da identidade do negro, como que os museus podem ajudar a reduzir essa angústia e essa depressão, porque eu imagino, obviamente não é minha área, mas eu imagino que muitos indivíduos tenham sofrido de depressão por conta dessas imagens de controle, como diz a Winnie. A Winnie é uma colega que é socióloga também, e ela tem um livro publicado que chama Imagens de Controle, inclusive, que ela faz uma leitura sobre o pensamento da Patrícia Hills Collins sobre isso, que as mulheres negras elas sofrem diversas imagens de controle. Aí, por exemplo, uma delas que ela menciona muito, que é da mulher negra histérica. Sempre quando uma mulher negra se dispõe a debater algum tema e defender as suas posições, ela é logo chamada de descontrolada. E isso é uma forma de colocar esse indivíduo nesses locais sociais, que são esses locais de subalternidade. Então, a gente divide, a gente constrói dentro da sociedade esses marcadores que servem para, enfim, a gente impor as nossas lógicas e
e manter o subalterno subalternizado. E então a Cristina Bruno e o Mário Chagas, eles trazem essas contribuições. Assim, a Cristina Bruno, por exemplo, fala que o museu tem a obrigação de permitir novos olhares, ele deve permitir novos olhares, porque patrimônio é discursivo, patrimônio ele é valoração simbólica, é o que a gente diz que ele é. Se ele é o que a gente diz que ele é, a gente pode oferecer essas novas visões. O Mário Chagas diz que a gente precisa compreender o patrimônio, enfim, os museus como tecnologia, e a gente não precisa não só dar essas novas possibilidades de leitura, mas a gente pode dispor a tecnologia museu para outros indivíduos, para que eles possam construir as suas próprias narrativas e teorias do conhecimento e noções sobre dessa tecnologia de operacionalização da memória, de utilização da memória para a construção do que a gente quiser. E aí, então, dentro dessa lógica, eu trago alguns exemplos de como a gente pode funcionar dentro disso. Indo no que a Cristina Bruno oferece, que ela diz que a gente precisa oferecer essas novas possibilidades de leitura. Essa peça, ela é uma peça que ela faz parte de uma coleção da Fena Doce. A Fena Doce, ela tem um histórico de contratar artistas para que eles façam a identidade visual da feira em cada ano. Assim, eu imagino que vocês já devem ter percebido, quem presta atenção na Fena Doce já deve ter percebido que ela todos os anos tem uma temática e ela tem uma linguagem visual. E esse artista, o Madu Lopes, ele fez essa linguagem visual em um ano, eu não lembro exatamente qual foi, e a gente recebeu essa peça de doação, que é uma escultura dele, foi doada para um museu. E a gente utilizou ela, tipo assim, é uma mulher negra doceira. Ela não tinha muita informação, a peça em si não tinha muita informação, ela era produto do artista, o artista fez para... O histórico dela era esse que eu acabei de passar para vocês. Mas com a pesquisa, que é das nossas demandas no museu, a gente encontrou a informação não, a gente encontrou um desenho de um viajante do século XIX, que vocês já devem ter ouvido falar na figura dos viajantes do século XIX, que basicamente eram indivíduos muito ricos, que saíam passeando por aí e fazendo registros. E tem um que foi muito famoso, fez vários, pelo menos famoso em Pelotas, ele fez vários registros sobre a cidade, e um deles ele faz o registro de uma praça, e na praça existem várias mulheres negras, que ele caracterizou como mulheres negras, carregando tabuleiros de doces. E aí isso nos ofereceu a leitura, como, putz, que legal essa ideia de que os doces chegaram em Pelotas, porque os doces chegaram em Pelotas por causa de um intercâmbio entre essa carne salgada que ia para o Nordeste, o açúcar que era produzido lá vinha para cá, mas ele ia diretamente para esses casarões. E aí, nesses casarões do século XIX, obviamente, se tinha mulheres escravizadas que era quem trabalhava de verdade para criar esses doces que essa elite utilizava utilizava comensalmente, assim, pensando na lógica do evento e tudo mais. Só que a escravidão acabou, a gente sabe que a política de reinserção do negro na sociedade brasileira depois de ter sido escravizada, ela foi nula, e essas pessoas precisavam sobreviver. E essas mulheres tinham aprendido esse ofício dentro das cozinhas. Então me pareceu muito lógico que aprenderam esses ofícios dentro das cozinhas e utilizaram a comercialização desses doces como uma forma de subsistência. Então, a gente construiu a narrativa, porque os museus fazem isso, de que as mulheres negras são elementos centrais para a popularização do doce de Pelotas. E essa é uma das leituras, a gente tem dado para isso, e o museu oferece isso. Então, a gente ofereceu essa leitura, a gente oferece essa leitura, e podíamos falar só de escravidão, porque é isso, durante até pouquíssimo tempo atrás, se falava muito de as referências dos negros nos museus, era a escravidão, e é isso. Então a gente ofereceu essa nova leitura. A gente tem algumas atividades, por exemplo, o Museu da Baronesa não é um museu que eu trabalho especificamente, mas ele é o museu mais antigo da cidade, ele é o maior museu da cidade, ele é um museu municipal, ele fala da cidade e tudo mais. E o Museu da Baronesa, ele também começou a se readequar e trabalhar dentro dessas construções de
pensar uma memória do negro para além da escravidão. Isso aqui é uma atividade que a gente fez até o final da pandemia, que nós convidávamos doceiras para que elas dessem relatos e falassem dos doces delas, da forma como elas tinham se aproximado dos doces e tudo mais. E essa aqui é a Dona Osmarina, e ela foi uma super parceira nossa, é até hoje, porque ela, quando a gente tem algum evento, e a gente precisa de doce, porque o museu não faz doce, mas a gente precisa de... Aí ela vai para lá, comercializa os doces dela, ganha uma graninha, enfim. E ela também nos deu esse... Ela também nos deu esse depoimento, falou parte da história dela e tudo mais. Isso aqui foi um congá que a gente montou, um congá virtual que a gente chamou, que a gente montou no Instagram, fazendo a relação entre os doces e os doces votivos, enfim, os doces sagrados para as religiões de matriz africana. Aqui a gente destacou a primeira rainha negra da Fena Doce. A gente tem o vestido dela lá no museu, ele está musealizado conosco, e a gente destaca essa fotografia, que também é do acervo desse acervo doado pela Fena Doce e tudo mais. Enfim, a gente construiu algumas ações. Isso aqui foi um espetáculo de dança contemporânea que discutiu basicamente de forma artística, algumas dessas relações que eu estou trazendo para vocês aqui, que a gente está discutindo. Isso aqui foi um curso de dança de matriz africana, que esse aqui é o Daniel, um super parceiro nosso, que é artista, enfim, é dançarino, bailarino, enfim. E aí, então, enquanto eu estava pensando nisso, porque o que aconteceu? Eu fui convidado para falar sobre os museus, a minha relação com o museu onde eu trabalho e tudo, mas fui convidado para falar sobre o meu museu. Enquanto eu montava isso, me ocorreu que todos aqueles meus questionamentos e aqueles resultados que eu mostrei alguns para vocês, eles aconteceram porque o curso de museologia na UFPEL, especificamente, ele formou esses indivíduos aqui. Esses indivíduos, eles são todos egressos da UFPEL. Eu posso nomear alguns, não posso nomear todos. Enfim, eles são colegas, alguns são bolsistas que trabalharam comigo, algumas das meninas são bolsistas. Essa moça aqui, atualmente, ela é diretora do Museu da Baronesa, que é esse maior museu que a gente tem em Pelotas e tudo mais. E eu compreendi que, enfim, essa construção... Enquanto eu montava essa apresentação, eu compreendi que a atuação desses indivíduos que saíram de seus locais específicos, que não eram necessariamente os locais de onde o saber acadêmico acontecia até 30 anos atrás, esses indivíduos ajudaram a construir um cenário possível de a gente rever essas posições. Então, eu cheguei na conclusão que a representação do negro no museu não é só a representação essa que a gente vê em exposições, em ações museológicas dentro do museu de uma forma geral, mas ela está também dentro do corpo técnico, que até 20 anos atrás, 20 anos atrás, ele era exclusivamente de indivíduos brancos, que faziam representações também, e de certa forma a gente tinha muitas daquelas representações minimizadas ou legadas ao papel do subalterno por conta disso. E hoje nós temos museólogos negros, conservadores negros, e isso dá margem, por exemplo, para a gente discutir a política de cotas, que é tão mal vista, tão amplamente discutida em todos os locais. E para mim me parece muito claro que essa política de cotas ofereceu acesso ao conhecimento acadêmico nas mais diversas áreas, e a gente começou, através desse conhecimento, a mudar um pouquinho essas visões sobre identidade, sobre luta, sobre a compreensão que eu, enquanto indivíduo negro, tenho de mim e de todas as concessões, de todas as qualidades que eu tive que angariar para sobreviver minimamente saudável, para sobreviver sofrendo o mínimo possível.
Então, esses indivíduos aqui, com todas as suas dores, com todos os seus referenciais, que alguns deles vieram de locais sociais mais altos, em meio de suas cores de pele, outros de locais sociais mais baixos, mas todos eles trazem consigo essas experiências que acabam se materializando em representação dos museus. Então, eu acho que a representação do negro do museu, pelo menos nisso que eu estou dizendo aqui, nessa conversa que eu estou tendo com vocês, ela necessariamente passa por esses por esses indivíduos que estão atrás que estão nos bastidores. E aí eles geram aquele resultado que eu mostrei para vocês um pouco mais adiante. Para finalizar, eu já mencionei ele aqui adiante, que é o Mário Chagas, que ele é um professor do curso de museologia, ele é teórico, ele tem algumas construções teóricas, e na dissertação de mestrado, se não me engano, ele estudou o Mário de Andrade, que tinha uma frase que diz que há uma gota de sangue em cada poema. O Mário parafraseou o Mário de Andrade, o Mário Chagas parafraseou o Mário de Andrade, disse que havia uma gota de sangue em cada museu. E o que ele quis dizer com isso é que os museus, independente da materialidade, essa que a gente discutiu até agora, do prédio, dos objetos, enfim, a gota de sangue representa que há humano ali. Quando ele fala gota de sangue em cada museu, há humano, e os museus são construídos para o humano, e a partir do humano há um componente humano. E aí, voltando lá naquela viga talhada à mão que eu mencionei, que me chamou a atenção, e eu me atrevi a parafrasear a paráfrase do Mário Chagas e dizer que eu compreendo, principalmente nesses museus de prédios antigos, mas principalmente na ideia de museu, se a gente considerar aquela ideia do Quirrano lá no início, que ele fala que o eurocentrismo só existiu quando se chegou na América, que há uma gota de sangue preto em cada museu. E a gente precisa compreender isso, e a gente precisa levar isso adiante para que a gente possa, inclusive, expandir os discursos que a gente faz. Eu agradeço a oportunidade, enfim, estou aberto para questionamentos, enfim, para debates. E eu vou pedir de verdade que ninguém se sinta constrangido com perguntas que possam achar que sejam polêmicas ou não. Pode ter certeza que eu não vou te acusar de racista, de nada, ou nem nada desse sentido. Então fiquem à vontade de verdade para perguntar, ou enfim, para construir seus questionamentos. Muito obrigado. Matheus, muito, muito, muito obrigada. Eu não tenho nem como te agradecer por essa fala, eu não sei nem o que dizer, porque a gente já conversou, né? A gente já escutou um pouco da tua fala no nosso cartel Memória, no nosso grupo de estudos do museu, que inclusive está aberto para quem tiver interesse, é só nos enviar um e-mail. Mas hoje eu acho que a tua fala, ela trouxe bem, ela equilibrou de uma maneira muito interessante a tua vida, um aspecto de testemunho da tua vida, da tua trajetória, com um discurso acadêmico, porque a gente não consegue se desvencilhar da profissão, né? A gente não consegue se desvencilhar de ser doutorando. E eu acho que a qualidade da tua fala está nesse aspecto também de ser acessível e de elaborar temas tão complexos como tu mesmo falaste, de uma maneira mais de fácil compreensão, que eu acho que é uma das funções do museu também. A gente fica muito preso, às vezes, num discurso academicista, e o que torna difícil a extensão, né, na universidade, e o que torna difícil um diálogo, né, proporcionar, de fato, um diálogo entre todas e todos. Mas, enfim, essa é a minha contribuição, queria te agradecer imensamente, novamente, e abro para quem quiser, enfim, falar, quem quiser perguntar. Vocês podem perguntar via chat, que eu faço a leitura, ou fiquem à vontade para abrir o microfone e abrir o vídeo, né? Estamos num espaço aqui, numa roda de conversa, tá? Obrigada.
Alguém gostaria de colaborar? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Ó, muitos elogios. Fala maravilhosa, inspiradora. De fato, muito inspiradora. Acho que estamos... Fica à vontade, Vanessa. Oi, bom dia. Bom dia. Tá me ouvindo? Sim? Sim. Tá. Matheus, muito obrigada mesmo. Né, a gente conversou um pouquinho na reunião do museu e realmente acho que eu concordo com a Priscila, né? Hoje foi diferente, né? E eu fiquei com uma questão ali, a Priscila disse, né, da tua fala ser acessível, concordo plenamente, mas tem uma outra dimensão da tua fala que eu queria, né, compartilhar contigo, porque tem a ver com o teu discurso, com o teu trabalho, né, com o que tu acredita, pelo que a gente foi entendendo, que ela é humana, ela é acessível, e essa, eu né, para mim, me soa assim, essa acessibilidade passa por esse significante, sabe, do humano, é humana, então tem algo aí, assim, então isso para mim, né, tratando do tema, né, é o ouro, né, é a preciosidade, né, dessa conversa, porque tu consegue tratar do tema de uma forma que em ato, né, isso nos mostra uma possibilidade, sabe, de discurso e de diálogo, é possível, sim, sabe? Então é isso, eu queria te agradecer por nos mostrar que é possível, sim, porque a gente acredita nisso, a gente trabalha por isso, mas em ato, sabe? Acreditar de verdade, isso, estou imensamente grata, assim, não, e tem muitas questões, sabe? Tu vem, cada ideia que tu vai trazendo, vai compartilhando, são muitas, inúmeras questões. Então, é super generoso, assim. Então, a gente fica com essas questões, eu tô aqui, né, me debatendo com elas, e vou precisar de um tempinho, né? Mas só queria te dizer isso, assim, que essa dimensão humana, e isso que tu traz no teu discurso, de que é possível esse, né? Eu não sei ainda como nominar, não é um diálogo, mas é um... não ter o vínculo, a relação, a conversa, sabe? Algo marcado de exclusão, sabe? Não importa se é branco, se é preto, tem uma coisa aí que é bem bonita, assim, bem ampla. Muito obrigada. Eu posso comentar, Priscila, ou eu espero? Acho que tem mais alguém inscrito, né? Eu acho que pode comentar, Matheus. Nós temos mais 2 pessoas inscritas, o Cristiano e a Reinilda, mas eu acho que tu pode comentar e logo eu já chamo o Cristiano. Tá, eu vou contar uma história pessoal. Não, não é bem uma história pessoal, quase uma reflexão. Enfim, eu tive uma história de vida bem comum, até de certa forma, no sentido de que eu fui criado por minha mãe solteira, eu e meu irmão, e apenas somente. E nós tínhamos, obviamente, o suporte do meu avô, que morava do lado da minha casa e tudo mais. E eu sempre tive essa coisa de, acho que talvez por preguiça, eu sempre gostei de livros, assim, eu nunca fui o cara do esporte, eu sempre fui o cara que gostava de ficar lendo e televisão. A televisão me fascinava e os gibis e tudo mais. E aí eu decidi que eu queria estudar porque eu achava que era o suficiente, não, que era interessante, que seria uma forma de eu crescer individualmente e tudo mais. Quando eu entrei no curso de museologia, eu comecei a ter um monte de aulas técnicas, assim, de
documentação, conservação de objetos, e lá naquele momento, antes, tipo, sei lá, 15 anos atrás, pensei, gente, o que eu estou fazendo aqui? O que eu vou contribuir para o mundo sendo museólogo? Tipo, eu lembro até hoje que quando apareceu a propaganda do vestibular, eles fizeram uma montagem, assim, que era uma moça com um pincelzinho, tirando pó de um quadro. Ela disse, não, gente, eu já no curso, assim, disse, não, isso não é para mim, assim, eu não vou contribuir com nada, eu vou ser só esse cara que vai ficar limpando peça velha e trabalhando para... Não tinha nada humano, entende? Era eu e o objeto, e aí eu disse, não, gente, isso aí não dá para mim. E aí, felizmente, durante o curso, eu tive alguns professores que me abriram para esse lado. Eu costumo dizer, eu costumo brincar, inclusive, que enfim, eu executo trabalhos técnicos, mas eu vivo pedindo auxílio para gente que eu sei que sabe mais do que eu, porque não é minha praia, não adianta, assim, eu o que me aquece, o que me inspira é, é o diálogo e o resultado desse diálogo materializar ele em alguma coisa, que faça diferença, entende? Eu gosto dentro dos nossos termos, assim, eu gosto de brainstorm para montar exposição, para gerar discurso, assim, e é isso que é a minha praia, e eu trabalho com comunicação, e é isso. Que é esse componente humano que me pega, entende? De que forma eu impacto o humano, de que forma o humano impacta, e é isso. Então, acho que, de repente... E o diálogo, o diálogo me instiga também. Então, de repente, eu falei, eu estou aberto para qualquer coisa, para qualquer questionamento, pergunta e tudo mais, e eu não vou chamar ninguém de racista, já eu vou dizer, não que eu não compreenda que haja necessidade em algum momento do mais esse enfrentamento, mas se eu estou aqui aberto para um espaço de diálogo, eu posso compreender que eu devo compreender que tem gente que não recebeu os mesmos referenciais que eu, que não teve os mesmos acessos do que eu tive, ou não fez as mesmas escolhas que eu fiz para chegar nesse ponto da discussão que eu estou aqui. Mas eu estou disposto a dividir o pouco que eu tenho. Então é isso. Então, e isso é uma coisa que eu aprendi em casa, que a gente tem que dividir, entende? E independente de o quão pouco seja. Então é isso, assim. Então a minha disposição é essa, eu estou aqui para dividir o pouco que eu li, o pouco, enfim, e é isso. Obrigada, Matheus. Obrigada, Vanessa, pela tua contribuição, concordo totalmente com o que tu disse, essa dimensão do humano é muito fundamental. E agora eu chamo o Cristiano para poder fazer a sua pergunta ou contribuição. Bom dia, me ouvem? Sim, estamos te ouvindo. Que bom. Obrigado. Bom, meu nome é Cristiano Landegraf, sou arqueólogo da cidade do Rio Grande. Quero agradecer a oportunidade de participar do evento, parabenizar os organizadores, o Matheus, pela exposição que fez. E eu sempre gosto de fazer dessas palestras e cursos que popularizaram durante a pandemia, que são muito bons, muito importantes também, porque acabou por reduzir as distâncias, né? Mas tem muitos eventos bons e teria, às vezes, nesse país continental, qualquer viagem é complicada, por isso acredito que foi muito importante. E aí eu fiz algumas anotações aqui, mas uma questão muito interessante. Quando eu fiz o meu TCC para o bacharelado em arqueologia, uma das pesquisas que eu fiz, porque nós arqueólogos trabalhamos com a cultura material, né? Basicamente com a cultura material. E o meu TCC é a cultura material dos excluídos, Rio Grande, uma cidade negra e operária. E eu quis diferenciar essa questão tanto da racial, né, entre aspas, porque racismo é uma construção social de nos dividir, o Matheus colocou isso muito bem, né, pela questão da memória da cidade. Rio Grande é uma cidade portuguesa, com certeza. E falo isso num sentido bem mais irônico, porque é a identidade oficial de Rio Grande.
é a memória oficial. Tá? E aí tu tens a questão europeia, com a industrialização que vem, que chega ali em segundo, né, lugar, eu digo, no ranking de memórias de Rio Grande, não relacionados aos operários, não relacionados aos operários, mas relacionado à elite dessa, né, a própria questão da fábrica Rengatz. Se fala da fábrica Rengatz em relação aos operários, mas ao Carlos Rengatz, o grande empreendedor, etc, etc. Mas não falo dos operários, das operárias, né, que trabalhavam nesse processo, principalmente do século XIX. E eu não separo, não tem como separar a questão racial da questão de classe. Né? E o Matheus colocou essa questão da esquerda, né, com esse discurso, olha, não, com certeza, tu não pode diferenciar a questão de classe, mas tu não pode esquecer a questão racial, do que é construir e dizer que o trabalhador negro, a trabalhadora negra, são duplamente discriminados enquanto operários e pela questão de ser negros e negras. Então, né, nós temos a questão de raça e classe. Tem até o quilombo raça e classe que faz um trabalho em relação a isso. Bom, e aí uma das minhas vertentes para pesquisa foi o quê? Ir nos museus. Eu vou questionar, o meu TCC, eu tive a ideia de colocá-lo como projeto de contra-memória. Questionar a memória portuguesa de Rio Grande. Esse foi o meu objetivo com o TCC. E como eu vou fazer isso? Onde que eu vou ver essa memória? Onde materializa essa memória? Museus, monumentos, documentos. Então, eu fui fazer essa pesquisa. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui no Museu Histórico de Rio Grande, que tem no prédio da Alfândega aqui, era criança, como o Matheus falou, a gente vai quando é criança. Aí ia nos apresentar aquele mundo maravilhoso da monarquia. Ai, como era bom antigamente. Era bom para a elite, né? O trabalhador, para os escravizados, não tinha nada de bom. Muito pelo contrário. Mas isso eu fui compreender depois. Né? Porque realmente nos colocam nessa doutrinação, né? Eles falam que a esquerda doutrina, mas a gente é doutrinado desde que nasce já, né? Já começa com batizado, então é obrigado a ser batizado, não tem nem ideia. E começa pelo nome, eu sempre digo. Se fosse possível, não se daria nome para as pessoas. A gente é doutrinado desde o partir do momento que dá um nome. Então, me deram o nome de cristiano, seguidor de Cristo, e eu sou um ateu hoje, né? Então, é complicado porque eles não têm essa escolha. E aí, quando eu comecei a ver, a entrar no museu com um posicionamento crítico, não só pela questão de idade, mas aí pela questão do curso, pelo estudo, etc., tu começa a ver as barbaridades. Eu digo, são as barbaridades que nós começamos a ver. E esse museu, o Museu Histórico, na época, hoje, né, isso foi em 2000 e... Eu sou formado há pouco tempo em arqueologia, isso foi em 2016, 2017. Não tinha referência à memória negra. Não tinha tinha uma referência à memória indígena, né? Eles fizeram uma linha do tempo, né? Nós fazemos a volta lá, um tour. Era totalmente elitizado. Totalmente elitizado. E eu tirei fotos e enchi. A minha orientadora ficou assim, enlouquecida. Cara, tem muita imagem, mas vai ser assim. Bom, aí dali parti para os monumentos. Aí piorou, né? Piorou para os monumentos. Onde é que está a memória operária e negra aqui? Principalmente a negra. Não existe. Tem uma coluna aqui, para quem conhece o Rio Grande, na Praça Xavier Ferreira, que diz que era em comemoração à liberdade, ao fim da escravidão. Né? É um monumento enorme, uma coluna, mas as pessoas nem olham para cima. E isso seria em 1888, que começou a ser feita na Itália, de mármore, e acabou chegando aqui em 1889 com a Declaração da República, mas era uma homenagem à monarquia. Aí, com a Declaração da República, já mudou isso. Então, nós não podemos mais, porque a República não existe mais monarquia. E aí, os caras fizeram lá um monumento branco, totalmente branco, com uma imagem branca, e dizem que foi feito para comemorar o fim da escravidão. Nada referenciado a isso, a população negra. Bom, terminei, fiz meu TCC. Hoje eu faço um trabalho de pesquisa junto à universidade, sou pesquisador associado, e estou trabalhando a questão de memória e história do quilombo do Negro Lucas, que aconteceu que existia na Ilha dos Marinheiros, aqui em Rio Grande. E extremamente complicado, porque a referência, né, que se tem, a primeira referência, é uma reportagem que o Negro Lucas é destacado como um assassino selvagem que tinha matado tantas pessoas. Bom, o que eu quero dizer isso? A memória toda a memória, ela
Primeiro, ela quer esquecer a questão da escravidão e da população negra. Tá? É para esquecer isso. Isso é passado, passado fica no passado. O que nós temos é os monumentos, aquele discurso, os monumentos, eles materializam o discurso, né? O discurso dominante, mostram os grandes heróis brancos, heróis assassinos, heróis etc, 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 e que são impostos, né? Ninguém escolhe os monumentos que vão para lá. Bom, depois de tudo isso, o que eu quero colocar para o Matheus? Os museus, na sua grande maioria, pelo que eu entendi, pelo que eu tenho visto, são realmente compartilham esse discurso dominante, esse discurso de elite. Essa é a grande realidade. E, obviamente, a questão branca da elite branca europeia, né? Tem museu da monarquia, que coisa linda, maravilhosa, e blá, 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 blá. Eu trabalho em projetos, como eu falei, projetos contra a memória. Matheus, o que pode ser feito? Qual é a linha? Né? Já entendi mais ou menos o que você colocou, mas acho que nós devemos fazer, não só os museólogos, mas os pesquisadores em geral, as pessoas, para questionar isso desses museus de uma maneira que as pessoas e que a criança, principalmente a criança que tem esse primeiro contato no museu, achar que é lindo, maravilhoso, um charqueador, a charqueada, e que não é exposto na charqueada. O que acontecia nas charqueadas? O que era a vida de uma pessoa escravizada nas charqueadas? Estou dando um exemplo. O que nós vamos fazer para questionar essa memória? Tá? Temos que ter museus de contra-memória? Obrigado. Oi, Cristiano. Tua pergunta é muito pertinente. Eu vou recorrer ao Mário Chagas, que eu já falei algumas vezes aqui, que ele diz, ele basicamente responde a tua pergunta dizendo isso, assim, que a gente pode, deve, inclusive, ter museus de contra-memória. Isso indo para eu te dar uma resposta sem dados e sem pesquisa, mas agora eu vou te dar o meu ponto de vista. Meu ponto de vista, primeiro eu vou te contar um caos e depois eu vou te dar um ponto de vista. O meu caos. Quando estava na graduação, existia o Museu da Baronesa. E o Museu da Baronesa, esse museu que eu mencionei agora, que é o maior museu da cidade e tudo mais, ele é chamado de Museu da Baronesa porque a chácara onde a casa estava, ela era dessa baronesa dos Três Cerros, se não me engano, que era mulher do Barão dos Três Cerros, blá, blá. E quando o curso de museologia chegou, a gente passou a discutir algumas disposições técnicas dos museus dentro da graduação e tudo mais, e acabou abrindo espaço para estagiários no museu. E o Museu da Baronesa era o estágio onde todo mundo queria ir. Olha, para onde todo aluno queria ir, porque pagava mais, inclusive a bolsa que tinha. Eu nunca quis, sempre fiquei na minha, porque não era minha praia mesmo. Aí eu lembro que, na época, a gente começou a discutir o que a gente chama na área de missão e visão dos museus. Missão dos museus. E o Museu da Baronesa, obviamente, ele não tinha uma missão naquela época. Quando a gente discutiu isso. A missão do museu, basicamente, é uma frase que delimita a atuação do museu. Assim, que diz o que o museu fala e o que... Só que eu percebi, naquela época, que esses colegas, eles foram trabalhar no museu e eles vieram para a sala de aula, porque aquela coisa, tipo, mas eles continuavam sendo alunos. Eles vieram para a sala de aula, eles trouxeram uma missão para o museu. E aí eu lembro até hoje que o Marcos marcou minha cabeça, assim, às vezes que a missão do Museu da Baronesa é os usos e costumes da elite pelotense do século XIX. Só que a gente sabia que essa missão não existia, ela não estava registrada em lugar nenhum. E aí, então, o indivíduo técnico, que deveria ser a primeira geração dos técnicos e tudo mais, que ia ser os caras que deviam chegar lá e criticar tudo, botar tudo abaixo, eles absorveram o discurso e tentaram trazer ele para dentro da sala de aula, entende? E aí, eu não preciso dizer que eles eram todos brancos. Entende? Aí eu, enquanto cara preto lá na minha, tipo, obviamente eu não fui trabalhar lá, mas eu percebi isso na época, na hora. Assim. O tempo foi passando, isso foi tipo assim, nos primeiros semestres. Aí mais lá pro final, a gente já era mais íntimo, eu e os colegas, eu já podia levantar a mão e fazer... Um dia, numa aula de educação em museus, lembro até hoje, eu falei isso, eu disse, cara, vocês foram para lá, foram trabalhar lá, e ao invés de questionar, vocês vieram para cá
vocês vieram para cá reproduzir vocês transformaram em jargão técnico o status quo, entendeu? Na época, foi uma guerra, tipo assim, foi uma guerra real. Mas agora, pensando nisso, e pensando nisso que a gente está falando, e pensando nisso que eu mostrei aqui para vocês, porque é o que aconteceu. Nesse mesmo Museu da Baronesa, que os usos e costumes da elite pelotense, hoje tem o supapo no Museu da Baronesa. Mas por quê? A diretora é uma mulher negra, cara. A diretora é uma mulher negra, candomblessista, que corta o cabelo de vez em quando, e mãe solteira de 2 crianças, e a Fábio, eu te amo. Fábio é demais. A Fábio me inspira de verdade, assim. Quando eu vejo que a diretora do Museu da Baronesa é uma mulher negra, mãe de 2 crianças, candomblessista, solteira e tudo mais, e que ela é essa potência que ela é, tipo, essa potência de reestruturação de discurso, que é o que ela faz lá, isso me inspira de verdade. E esses outros indivíduos se apropriaram desse repertório técnico e foram para dentro das instituições, entendeu? Então a gente muda quando as portas são abertas, entendeu? Os caras vão, aí as pessoas vão para lá e trazendo os seus próprios referenciais, os seus próprios questionamentos, a gente muda esses discursos. Aí eles se tornam um pouquinho mais democráticos, tipo, tentar abarcar um pouco mais o resto da sociedade. A minha pesquisa do mestrado eu fiz em Rio Grande, inclusive eu pesquisei um Cobre Negro no Rio Grande. Depois, se quiser, a gente pode conversar sobre. Meu e-mail tá ali, se quiser me escrever. Então tá feito. Vou botar Obrigada. no chat o e-mail. Isso, Matheus. Obrigada, Cristiano. Obrigada, Matheus. Como nós já temos algumas pessoas inscritas, infelizmente eu tive que fechar as inscrições, mas como eu comentei aqui no chat, nós temos o cartel memória, que está disponível para a gente continuar essas discussões uma vez por mês, é só ver as informações ali no link, e eu vou chamar, então, os próximos inscritos, que é o Jaime, Silvana e a Maria Beatriz. Eu vou colocar todos em destaque na tela, e vocês podem fazer as contribuições de vocês um após o outro, e eu acho que fica melhor, e daí depois o Matheus comenta, pode ser, Matheus? Pode ser? Então, perfeito. Primeiro, então, eu chamo o Jaime. Bom dia, foi um prazer acompanhar toda essa atividade do museu. Quero, em primeiro lugar, parabenizar Matheus Cruz e Priscila e qualquer outra pessoa museóloga aqui presente e não presente pelo seu dia, e dizer que o museu, o nosso pelo menos, não seria museu sem o trabalho de uma museóloga. Então, parabéns, Priscila, parabéns, Matheus, e os demais que aqui estejam. Isso, desculpa, Reunilda. Desculpa. Acabei passando, desculpa, Reunilda, acabei passando, botando o Jaime na frente, mas logo depois te chamo, tá? Desculpa, Jaime, pode continuar. Fala primeiro, Reunilda. Pode ser, Jaime, tu não te importa? Claro, não. Eu vou destacar todo mundo aqui de qualquer forma. Tá bom. Renilda, pode vir. Fica à vontade. Oi, eu já estava escrevendo no chat aqui o que eu iria falar, né? Na verdade, não é nem uma pergunta, é mais um questionamento, mais uma inquietação mesmo, e uma contribuição, porque eu acabei, por acaso, me deparando com essa fala, né, de hoje, e conheci o museu, que para mim foi muito importante. Eu também sou doutoranda aqui no Maranhão, na Universidade Estadual do Maranhão, e sou historiadora, trabalho no Museu Afrodigital do Maranhão, e a minha pesquisa é relacionada a museu, e a fala do Matheus me inspirou bastante, porque eu me senti muito pertencente a essa fala. Eu, enquanto mulher negra, que trabalho com conteúdo de religião afro-brasileira, do afro-brasileiro de modo geral, e pensando essas pessoas, né, esses sujeitos nos espaços museais, e eu me identifiquei em vários momentos com a fala dele, sobretudo quando ele fala e mostra, né, essa coisa de nós enquanto humanos na pesquisa, né? Então, por muito tempo eu achava que a minha pesquisa era aleatória, e aí hoje eu entendo que eu tenho uma relação de pertencimento com ela, por isso que eu desenvolvo. E a minha pesquisa basicamente é pensar o lugar do afro-religioso no museu, trabalho com alguns museus específicos aqui do Maranhão, que se debruçam sobre essa temática, afro-religiosa e afro de modo geral, e aí minha pesquisa é essa, trabalhar
pensando os lugares e os não lugares, né? Porque a gente trabalha mais com não lugares do que com lugares, quando a gente fala do negro nos espaços museais. Então, trabalho muito isso, e a fala eu queria agradecer imensamente, porque a fala e a proposta em si foi muito, muito interessante para mim. Então, obrigada. Obrigada, Renilda. Foi ótimo te conhecer, conversamos pelo Instagram. O Museu Afro Digital é uma grande inspiração para a gente, como eu havia te comentado, a gente espera poder estreitar esses laços com esses museus digitais, museus virtuais, enfim, do Brasil. Te agradeço, peço desculpas novamente por ter esquecido a fila aqui, li errado na minha anotação, que não adianta que nem a anotação, às vezes a gente consegue seguir direito, peço desculpas. Agora eu passo a palavra, então, novamente para o Jânio. Então, eu acho que eu só queria comentar alguns aspectos que foram levantados por ti, Matheus, por outros que contribuíram agora, o Landgraf, enfim, a Vanessa e a própria Maíra no início, né? Primeiro, enfatizar a importância que ela ressaltou, e acho isso um ponto assim fundamental, que é a diferença entre responsabilidade e culpa. A culpa só dá continuidade àquilo pelo qual a pessoa se sente culpada. E a responsabilidade é um outro posicionamento, e é a nossa preocupação na atividade do Instituto e do museu. Com relação ao assunto raça e identidade, só um comentário assim de que o Silvio Almeida escreveu um livro que tem repercutido muito, ressaltando a ideia o conceito de racismo estrutural. E que, nesse sentido, atravessa a sociedade, atravessa todos nós. Mas, dentro da perspectiva do racismo estrutural, tecem-se as identidades. Só que identidade branca, o que se chama, né, de branquitude, é o identitarismo dominante há muito tempo. E um identitarismo que tem a característica de tomar o lugar de fala e remete os demais a um lugar de cala. Esse é o risco do identitarismo. O Silvio Almeida, na introdução do livro sobre a armadilha da identidade de um paquistanês chamado Hassad, ressalta essa questão de que a esquerda comete dois erros: desconsiderar a identidade, como mencionaste, ou então só falar em identidade. E a questão identidade remete também a outras categorias, como mencionaste e outros mencionaram também, que é a classe, gênero, nacionalidade e assim por diante. Então, me parece importante levar em consideração a interseccionalidade. E achei muito importante assim também o teu posicionamento, Matheus, no sentido de não cair no identitarismo que cala a boca do outro. É poder falar desde o seu lugar, desde as suas questões, as suas experiências, e poder escutar e dialogar com o outro. Isso me parece um posicionamento fundamental e que permite que as coisas andem no enfrentamento do racismo. E uma última questão: as identidades que estão submetidas à dominância da identidade branca, do identitarismo, do discurso identitário branco, lutam por um lugar onde possam ser escutados e reconhecidos no laço social. Então, são posicionamentos diferentes. Identidades em construção e uma identidade dominante que procura calar os demais. Esse é, digamos, a grande armadilha do identitarismo. Enfim, agradeço muito a tua fala, Matheus, e vamos trabalhando. Obrigado. Obrigada, Jaime. Silvana, não queres mais contribuir? Tu serias a próxima, deixa eu confirmar aqui na minha listinha. Isso. De qualquer forma, eu já chamo então a Maria Beatriz para contribuir. Não sei se ela está online.
Eu acho que não. Silvana, não quer falar? Eu acho que ainda podemos abrir para mais para mais alguém. Alguém gostaria de fazer alguma contribuição, alguma pergunta? Senão eu já passo a palavra novamente para o Matheus. Acho que então eu vou te passar a palavra, Matheus, e se alguém ainda quiser contribuir... Eu só queria... Oi, claro, Vanessa. Só que eu não consegui, talvez, expressar, acho que o Jaime conseguiu, quando eu falava, né, para o Matheus do que é possível, desse lugar que ele ocupa, que promove esse diálogo, eu acho que é bem nesse sentido que o Jaime traz, né, desse ponto, né, de interseção, né, um ponto que une e não exclui, era isso. Bom, obrigado. Que bom que eu consegui te contemplar, Renilda, e eu acho que eu coloquei coloquei meu e-mail ali no chat. Vamos trocar figurinhas. Acho que, enfim, a gente pode fazer muita coisa. Jaime, obrigado pelas tuas considerações. Quando eu te ouço falando, de certa forma, eu acho que até eu falhei, assim, daquela outra vez que eu conversei com vocês, eu deixei isso mais claro, porque eu não quis falar de marxistas, mas, tipo, é difícil. É que a gente recebe essas críticas de ou identitarismo puro, ou marxismo tá puro, que só pensa na lógica de classe, e a gente deve deixar de lado a discussão sobre identidade. As pessoas se voltam para o Marx, mas esquecem que o Marx foi atualizado, e que certa atualizado, inclusive, nesses indivíduos que, coitado, hoje o bolsonarismo conseguiu transformar esse nome no nome do demônio, mas o Gramsci, por exemplo, faz uma atualização do marxismo que é perfeita e cabe exatamente nessa discussão que a gente está fazendo aqui agora. O Gramsci fala de cultura, de educação, fala de classe, raça. Ele faz essa amarração que na época o Marx não alcançou. É óbvio que, e aí por isso que o racismo estrutural do Silvio Almeida ele é inteligente. Ele é inteligente no sentido de mostrar que a gente está aqui discutindo identidade e cultura, certo? Mas a gente está aqui discutindo identidade e cultura para que o indivíduo negro tenha subsídios para buscar e para demandar todo o resto: saúde, educação, emprego, vida boa, entende? Acesso a bens, seja eles de consumo ou não, bens intelectuais, educação, enfim. Não dá para descolar uma coisa da outra, como tu bem disseste, e eu nunca tive essa intenção. E aí por isso, mas a gente está vivendo esse momento desse binarismo ridículo, né? Então é aquela coisa: ou o cara é identitarista, ou o cara é um marxista lutador da luta de classes. E me faltou o termo, mas essa coisa pairando na cabeça da gente, de nós somos binários, está atingindo todo mundo, e a gente está perdendo essa perspectiva, entendeu? Mas basicamente eu acho que é isso. Eu adorei. Tu foste onde eu não consegui alcançar. Tentei, mas não consegui alcançar. Muito obrigado. Obrigada, Matheus. Obrigada, Jaime. Infelizmente, a Silvana não conseguiu, acho que deu algum problema com o áudio dela. Se ela quiser escrever, a gente pode ler aqui e o Matheus responde. A Eliane fez um comentário muito interessante e importante, essa atividade de hoje. Foi um prazer de escutar novamente, Matheus, uma fala que renovou e ampliou a tua fala no cartel Memória, mas manteve a abertura e a acolhida da alteridade. Espero que tenhamos outras oportunidades de seguir essa conversa tão instigante e necessária. Verdade. Deixa eu ver o que mais, se a gente tem mais algum comentário aqui. Eu acho que não.
a Maria Beatriz, que ela havia se inscrito, não sei se ela saiu, mas ela comentou: parabéns, Matheus, que fala incrível, aprendemos demais no dia de hoje, aplicar todo o seu conhecimento em sala de aula será um prazer. Vai ser muito bom, viu? Então, o museu, esse conhecimento dos museus e dos museólogos e museólogas em sala de aula, né? Isso é extremamente importante e é uma das nossas atuações também, né? Como instituição de ensino informal. Enfim, deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Maria Luísa Castilhos, muito obrigada, excelente espaço, museus ficam vivos com essas análises. É verdade, a ideia é que o museu seja um espaço vivo, né? Não pode ser mais esse espaço que a gente entra na universidade achando isso, né, Matheus? Né? O museu é lugar de coisa velha, não é, gente, museu não é. A Silvana está aqui escrevendo o comentário dela, fica à vontade, Silvana. Por enquanto, então, antes da Silvana agradecer, eu quero chamar a Maíra para falar uma fala final do nosso evento. Quero também deixar um agradecimento imenso a todos e todas as nossas colegas e colegas de profissão, museólogas e museólogos, que têm mudado o campo de atuação dos museus, que têm ressignificado esse museu moderno, que sim, é uma instituição doutrinadora, era uma instituição excludente, era uma instituição de elite. Hoje os museus são cada vez mais sociais, e esse é o nosso objetivo, né, Matheus? E por isso que tu está aqui hoje, para que a gente possa renovar cada vez mais esses espaços. Também quero agradecer ao nosso conselho profissional, os nossos conselhos que estão aí buscando sempre, né, a valorização dessa profissão, justamente a nossa presença nos museus. Eu, pessoalmente, quero agradecer ao Instituto APOA, a associação e aos meus colegas e colegas da comissão por me aceitarem no museu e valorizarem diariamente o meu trabalho como museóloga. Isso, para mim, é muito importante, porque Matheus sabe que quando a gente se forma, às vezes a gente acha que a gente não vai conseguir trabalhar em lugar nenhum, ninguém sabe muito bem o que a gente faz, mas agora a gente está podendo mostrar. Quero agradecer, então, também aos meus colegas da comissão por todo o auxílio, as meninas da Secretaria do Instituto APOA, a Comissão de Eventos, ao Instituto APOA, a Associação Psicanalítica de Porto Alegre, enfim, são vários os agradecimentos. Então, deixa eu só terminar aqui de ler os últimos comentários, sempre muito agradecimento, né, a Silvana agradecendo imensamente ao Matheus, a edição parabenizando pelo nosso dia, e, enfim, chamo a Maíra para a gente começar a nossa finalização. Muito obrigada, Matheus. Realmente foi um avanço, né, no nosso diálogo. Acho que a ideia é não acabar essa conversa, não é só um evento pontual, é a gente também ir, em cada curadoria que a gente for fazendo no Museu das Memórias Impossíveis, a gente pensar, a partir do que tu trouxe, essas marcas talhadas a machado, né, que é tão bonita essa imagem, é buscar em cada curadoria essas machadadas, né, acho que no fim das contas é isso, e a gente não perder de vista essas memórias que ficam comovente, né, fiquei pensando, será que essas machadadas foram para deixar uma marca, a pessoa tinha uma intenção de se fazer aparecer, ou quais histórias a gente pode criar a partir do que a gente não sabe, né? Acho que tem uma ficcionalização interessante de se fazer dessas histórias que a gente não tem mais como encontrar. Mas que bom que teve alguém que viu essas marcas, né? Parabéns por ter visto e parabéns por ter nos contado delas, para elas não caírem no apagamento. Muito obrigada, Matheus. Eu que agradeço, gente. E só isso que posso dizer. Muito obrigado pela oportunidade, pelo diálogo, foi perfeito, assim, foi de verdade. E visitem o museu, quando a vida há de voltar ao normal, aí vocês vão lá, me chamem, eu levo vocês e mostro todas as machadadas, mostro a madeira, porque ela vai ficar lá por um tempo agora. Por um tempo não, acho que ela vai ficar lá por mais muito tempo. Tá certo, gente, muito obrigado de verdade, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade, eu me sinto realmente muito feliz.
Obrigada, Matheus. Obrigada, Maíra. Só para finalizar, então, com a fala do Edson. O Edson é um dos coordenadores também no museu, junto com a Maíra. Ele disse que nasceu em Pelotas, conhece muito bem, e que ter uma diretora negra é fundamental. E realmente ter uma diretora negra no museu tão moderno, né, no sentido de um museu que passa, que a vida toda foi um discurso de elite, é uma conquista fundamental para a cidade de Pelotas e para todo o Rio Grande do Sul. Então, por mais museólogos e museólogas negras e negros nos nossos museus, porque a gente precisa realmente de novos discursos e de novas, né, de novas não, né, são memórias. A gente precisa desenterrar as memórias, e é por isso que o museu está aqui também, para que a gente desenterre todas essas memórias. Obrigada a todas e a todos. Palmas. A gente há um dia de se encontrar presencialmente para depois daqui sair para um cafezinho e continuar a conversa. É verdade. Um cafezinho, quem sabe, em Pelotas, com doces de Pelotas, já que agora sabemos que vocês oferecem doces no museu, queremos. Então é isso, gente. Agradeço. Certificados vão estar disponíveis lá na plataforma Simpla, tá? Acredito que amanhã já, mas confiram de qualquer jeito e fiquem à vontade, visitem os museus, os nossos museus, e circulem nas redes sociais, comentem, e é isso. Agradeço, um bom final de semana a todas e a todos. Obrigada, igualmente. Obrigada, Tchau. tchau.